Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu bem. Eu sonho você bate, os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção que a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti,
Deus e Pai, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Deus. Nós somos gratos a Ti pelo privilégio de poder Te louvar, Deus. E nós colocamos na Tua presença cada um dos irmãos que puderam entregar assim, devolver os dízimos na Tua casa, Deus. Que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um, Deus. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados, para os demais que aqui ficaram, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Abra suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 18. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 18. Se você, porventura, estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. Meus irmãos, antes que eu me esqueça, hoje é aniversário do nosso irmão Suedson, viu? 41 anos de vida forte, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que os irmãos, ao saírem daqui, não saiam sem antes dar um abraço nele e cumprimentá-lo pelo seu 41º ano de vida. Amém, irmão Suedson? Meus amados, para as pessoas que estão lá fora, fazer aniversário, ficar mais velho, às vezes é um tormento. Para nós que somos filhos de Deus, isso é motivo de alegria, porque é sinal de que Deus nos deu a graça e a misericórdia de viver mais um ano. Amém, meus irmãos? Por isso é que eu faço questão de enfatizar os anos que Deus está te concedendo. Né, irmão Cleito? Irmão Cleito já está se aproximando do 50º, né, irmão Cleito? Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 18, meus amados. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu santo nome, ó Pai, pela palavra do Senhor que neste momento será pregada. Usa-me, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, para transmitir, meu Pai, a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, a verdade contida, meu Pai, nas Escrituras Sagradas. Fala aos nossos corações e que a Tua palavra, ó Pai, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, possa de fato penetrar em nossas vidas, transformando-nos, meu Pai, em tudo aquilo que for necessário. Que nós, meu Pai, diante do impacto causado pela Tua palavra, possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e diante, meu Pai, desse arrependimento, gerar para o Senhor frutos, ó Pai, dignos do Teu santo nome e que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, trabalhar em nossas vidas, nos dando, meu Pai, um melhor caráter diante daquilo que Jesus Cristo foi capaz de fazer por cada um de nós na cruz do Calvário. Obrigado por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.
Meus amados, a primeira parte da carta aos Filipenses que serviu de base para a nossa meditação no domingo passado, meus irmãos, ela nos mostra claramente a gratidão do apóstolo Paulo pela vida dos crentes da cidade de Filipos, que, mesmo enquanto Paulo estava preso, não cessaram de apoiá-lo, de auxiliá-lo em todas as suas necessidades. Nós acabamos de falar aqui, meus irmãos, de campanhas de missões, que é nosso dever como igreja ajudar os nossos missionários, tanto com as nossas orações, também com a nossa presença física e também através dos nossos bens materiais, ajudando no sustento desses missionários. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em boa parte do seu ministério, ele testificou dessa caridade missionária por parte dos crentes da cidade de Filipos. Então, a primeira parte dessa epístola, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele dedica aos agradecimentos. Paulo agradece a Deus pela obra missionária maravilhosa que os cristãos da cidade de Filipos estavam realizando a seu favor. Certo, meus irmãos? Porém, meus irmãos, apesar de ser a ideia central dessa carta, a ideia de gratidão, a ideia de agradecimento, Paulo, obviamente, meus irmãos, usa também da oportunidade que Deus lhe deu de escrever essa carta para os crentes em Filipos para doutriná-los, para discipulá-los, para dar a eles instruções a respeito das boas novas pregadas por Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Então, a carta de Paulo aos Filipenses, ela não é apenas uma carta de agradecimento. Ela é também um texto de doutrina, um texto de ensino, um texto de instrução. Tanto isso é verdade, meus irmãos, que ela foi achada digna de fazer parte do cânon da Bíblia Sagrada. Não faria qualquer sentido um livro ser incluso dentre os livros do cânon da Bíblia Sagrada se ele tivesse a ideia simplesmente de gratidão. Então, além dessa ideia de gratidão, Paulo também usa essa carta que ele enviou aos Filipenses para doutriná-los, para instruí-los. E esses princípios, meus irmãos, esses valores, esses ensinos que Paulo quis transmitir aos Filipenses, também, irmão Denis, servem para mim e para você nos dias de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque as verdades de Deus, elas são o quê? São o quê? As verdades de Deus, elas ficam presas no passado, meus irmãos. As verdades que Paulo quis comunicar com os filipenses, elas ficaram presas há 2000 anos atrás? Não. As verdades de Deus, elas são eternas. Eternas. Elas são as mesmas ontem, hoje e o serão para sempre. De modo que aquilo, irmão Cleiton, que Paulo quis ensinar aos filipenses há 2000 anos atrás, isso também é plenamente válido para o meu ensino, para a minha instrução, para o seu ensino, para a sua instrução nos dias de hoje. Amém, meus amados? Então vamos ver o que Paulo tem para nos instruir no texto de hoje. Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer uma pequena pausa só para contextualizar os irmãos. Vejam bem aqui, prestem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Eu quero, irmãos, alertar vocês de que as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. O que é que estava acontecendo com Paulo no momento em que ele escreveu essa carta? Ele estava preso. Ele estava preso. Certo, irmão Alex? Paulo estava preso e aqui então, depois de agradecer os irmãos lá de Filipos, que estavam ajudando ele, tanto em oração, quanto também financeiramente, diante desses problemas, diante desses momentos difíceis, Paulo, então, para tranquilizar aqueles irmãos, ele então diz, meus irmãos, eu sei que vocês têm me ajudado, eu sei que vocês têm vindo me visitar, eu sei que vocês têm orado por mim, eu sei que vocês têm mandado ofertas para me ajudar na minha missão,
Mas eu quero tranquilizar vocês também. Eu quero dizer para vocês, eu quero cientificar vocês de que as coisas que estão me acontecendo, ou seja, de que esta minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. Meus irmãos, o primeiro ponto nessa noite, e eu creio que é o principal que eu quero destacar para os irmãos com base nesse texto, é que, meus amados, nós como servos de Deus, engraçado que nós falamos hoje de manhã sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós, meus irmãos, como crentes em Cristo, como filhos de Deus, nós precisamos, irmã Lovane, aprender a valorizar mais as qualidades em detrimento dos defeitos. Nós temos, meus irmãos, que aprender a valorizar mais as coisas boas, ao invés de dar tanto valor para as coisas ruins. Por que eu estou dizendo isso para vocês, meus? Eu fico encabulado, meus irmãos. E quando eu estava lendo esse texto durante a semana, e mais uma vez no dia de hoje, eu chego até a ficar arrepiado de ver, meus irmãos, como esses heróis da fé que são citados aqui na Bíblia, eles tinham uma atitude, um comportamento de fé diferente de muitos e muitos cristãos nos dias de hoje. Meus amados, esses homens e mulheres que na Bíblia são chamados de heróis da fé, eles podiam estar passando pelas situações mais horríveis, mas você não vê eles murmurando, você não vê eles reclamando, e você não vê eles, meus irmãos, enfatizando uns com os outros os problemas que eles estão vivendo. Pelo contrário, ao invés de ficar lá reclamando, nossa, mas eu estou passando um problema, sabe de Deus, eu estou passando pelo problema isso, ao invés de ficar falando de problemas, apesar de estarem passando por problemas, esses heróis da fé que são citados na Bíblia, irmã Gene, eles não murmuram, não reclamam, pelo contrário, eles veem vantagem em tudo. Eu fico encabulado com isso, meus irmãos. Eu fico encabulado com a alegria, com o prazer, com a dedicação desses homens de Deus que, mesmo passando por situações adversas, conseguem enxergar o lado bom da história. Irmão Cleiton, raciocine comigo. Se entrasse hoje um policial militar por aquela porta e chegasse até você e dissesse: Cleiton Coelho dos Anjos, o senhor está preso, porque recebemos a denúncia de que o senhor esteve pregando o evangelho em praça pública no dia tal, na hora tal, coisa que é proibida. Vamos conosco para a cadeia. E você fosse preso, irmão Cleiton, e fosse ali jogado no cárcere. Fale comigo com toda sinceridade hoje, meu irmão. Você dentro do cárcere, qual que seria a primeira coisa na sua mente que você pensaria em fazer? Orar, né, meu irmão? E essa oração, irmão, seria carregada de bendizes a Deus? Ou você pensaria um pouquinho em murmurar, em reclamar, por não entender esse momento difícil que você está vivendo? Só de desespero, né, meu irmão? Eu estou trazendo isso para a realidade, para vocês tentarem entender o que Paulo estava vivendo. Imagine você, minha irmã, você ser presa hoje e jogada dentro da prisão. Pode falar com toda sinceridade, meu irmão. Aliás, eu vou jogar essa responsabilidade para vocês, não vou pegar para mim mesmo, que às vezes os irmãos podem se sentir constrangidos. Meus irmãos, se eu hoje chegasse alguém que hoje me pegasse, me jogasse na prisão, qual que seria o primeiro sentimento que viesse do meu coração, na minha mente? Com toda sinceridade. O de reclamar, não, de orar não. Vem com essa conversa para cima de mim, não. Eu poderia orar até depois. Mas no momento, o que viria no meu coração seria o quê? Indignação. Reclamação, e como o irmão Cleiton diz, desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o que a Verônica vai fazer? O que meus gatos vai fazer? Como é que vai ficar minha casa? Como é que vai ficar o... Desespero, meus irmãos. E aí, né, eu já trabalhei na delegacia, eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. Você chega lá, né, você está sendo ouvido pelo escrivão, o escrivão está lá colhendo seu depoimento, ele te pergunta assim, o senhor quer fazer a ligação para alguma pessoa? O que eu ia falar? Eu falei, pelo amor de Deus, traz logo esse telefone, eu tenho que ligar para alguém aí. Eu tenho que ligar para alguém. Por quê, meus irmãos? Porque
essa sociedade mundana na qual nós vivemos, por mais que nós sejamos cristãos e nós conheçamos essa palavra, essa sociedade mundana, ela quer nos transparecer a ideia de que quando nós passamos por dificuldades, nós temos que fazer o quê? Reclamar, murmurar, se sentir desprezados, indignados e tudo mais. Em outras palavras, meus irmãos, essa sociedade de fora, ela quer nos transmitir a ideia de que nós, em tudo quanto é momento, temos que ser pessimistas. E aí muitos vão dizer para você assim, não é ser pessimista, é ser realista. Mentira. Mentira. Essa conversa de que muitos vêm aí, de que você tem que ser realista, na verdade é um nome mais bonito que as pessoas inventaram para o pessimismo. Porque o realismo delas é repleto de pessimismo. Olhe para você no seu dia a dia. Veja se você também não comete esses pessimismos em muitas ocasiões. Agora eu quero chamar a atenção de cada um de vocês nessa noite para a atitude desse homem chamado Paulo. Paulo estava preso, meus irmãos. E depois, além de estar preso, vocês vão ver depois que nós vamos continuar a leitura, que além de ele estar preso, o que já não é uma situação boa, certo? Ele ainda estava sabendo que tinha alguns se vangloriando da prisão dele, pregando Jesus. Pessoas estavam pregando a Jesus, aproveitando da prisão de Paulo, como se estivessem dizendo assim, olha lá, ó, aquele Paulo lá, que fala que é apóstolo, está preso. Eu estou aqui para pregar Jesus. Então estavam suscitando facções, divisões, ciúmes, invejas. Anunciando Jesus, mas com um sentimento completamente pervertido. Então, além de se preocupar com o fato de estar preso, Paulo ainda também tinha preocupação desses falsos pregadores que não estavam pregando pela alegria de pregar, não. Estavam pregando simplesmente por aproveitar que Paulo estava preso. Então, Paulo ele tinha essas duas preocupações, irmão Denis. E aí a gente poderia pensar assim, irmã Eliane, pronto, agora esse homem tinha tudo para poder murmurar, jogar tudo para o alto, está preso mesmo, vai morrer. Aliás, Paulo estava preso aqui, condenado à morte. Mas o que Paulo diz? Olha só o que Paulo diz. Irmãos, eu vos cientifico que as coisas que têm me acontecido antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, que as minhas algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, olha só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, meus irmãos, ao invés de reclamar da prisão, Paulo, ao invés de dizer para os irmãos, meus irmãos, a coisa está difícil. Lembrando os irmãos que isso aqui é uma carta. Então ele estava escrevendo essa carta para mandar para os crentes em Filipos, certo? Então, ao invés dele escrever, dizer assim, crentes em Filipenses, eu agradeço a vocês pelo apoio que vocês têm me dado. Continue me dando, porque eu estou desesperado. Eu estou preso aqui, a coisa está fácil. Esses pretores, meus irmãos, eram os chefes da guarda romana, certo? Eram soldados da mais alta patente. Para vocês verem que a situação de Paulo era tão feia que a prisão domiciliar dele estava sendo vigiada pelos pretores, pela guarda pretoriana. Então não foi qualquer pessoa que estava guardando Paulo, não. O caso dele era sério. A corte suprema em Roma considerava o caso de Paulo um caso sério, tanto que designou a guarda pretoriana para poder fazer a guarda dele. Então, ao invés de Paulo reclamar, murmurar, o que ele diz? Meus irmãos, fiquem tranquilos, porque tudo que tem acontecido tem contribuído para o progresso do Evangelho. De modo que as minhas algemas em Cristo têm sido conhecidas de toda a guarda pretoriana. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo estava querendo dizer aqui? Que a alta guarda romana sabia que Paulo estava preso por conta de Jesus. E aí o que esses pretores faziam? Levavam essa notícia para toda Roma. Falou, aquele tal de Paulo lá está preso por causa do tal Jesus. E sem querer, o que eles estavam fazendo com isso? Pregando.
querer, eles estavam pregando. Então, esses pretores, tomando conhecimento dessa prisão de Paulo, anunciavam para todo o Império Romano: ó, aquele tal de Paulo lá está preso por causa desse tal de Jesus. Tal de Jesus que fazia milagre, fazia isso, e com isso os pretores acabavam pregando. Além disso, meus irmãos, Paulo diz aqui que os outros irmãos em Cristo, sabendo que Paulo foi preso, eles ganharam mais coragem. Olha só. Isso nos dias de hoje, eu acho que para alguns seria motivo de fuga. Não é não, irmã Maria? Pense você chegar aqui no domingo à noite e falar: o pastor Amadeu foi preso para pregar o evangelho. Quero eu crer em Deus que a maioria permaneceria fiel aqui, tocaria a obra adiante. Mas pode ser que alguns que fariam? Fugiriam, né? Porque os próprios apóstolos de Jesus, quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Fugiram. Então, assim, não tem ninguém que é melhor do que um apóstolo, tem? Então, se eles fugiram, significa que nós também poderíamos fugir, não é verdade? Então, o que se é de se esperar? Você está recebendo a notícia de que um ícone da pregação foi preso. Ora, vamos fugir então, que se ele foi preso, logo nós vamos ser também. Mas não, o que Paulo disse que aconteceu? Eles, eu fico até visualizando como que foi o pensamento desse povo. Falava: prenderam nosso amigo Paulo, nosso irmão Paulo, então agora é que nós vamos pregar de verdade. E eles se encheram de coragem, irmão Sebastião, e pregaram ainda mais. Então Paulo, que podia muito bem estar reclamando da prisão, reclamando da comida, reclamando das vestes, reclamando da sentença, reclamando de tudo, ao invés de se ater ao lado ruim da história, ele prefere o lado bom. Ele reconhece, irmã Edneia, que a prisão dele surtiu o efeito contrário do que o imperador romano achava. Ou seja, o fato dele ter sido preso fez com que o nome de Jesus se tornasse ainda mais conhecido. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Eu digo a vocês, meus amados, que o que está faltando às vezes acontecer, principalmente em nações abertas como a nossa, meus irmãos, são coisas como essa. Gente, às vezes, ser presa por pregar a palavra da verdade. Para ver, meus amados irmãos, se os verdadeiros cristãos se despertam. Porque nós temos vivido, meus amados, uma era de pleno comodismo. As pessoas vão atrás de igreja não para aprender a Bíblia, não para estudar a palavra, não para se comprometer com Deus e com a igreja. Elas vão para as igrejas para poder barganhar com Deus, para receber de Deus. As pessoas se acomodam com o simples satisfazer das suas bênçãos. E com isso não crescem, não amadurecem espiritualmente falando. E quem não cresce, quem não amadurece, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, o que acontece com ele? Morre. Vocês já assistiram aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button? Um senhor que nasce, uma criança que já nasce velha, e à medida que ele cresce, ele vai voltando a virar criança? Pois é, aquilo lá é coisa só de filme, viu, meus irmãos? Aquilo lá é coisa de filme. Porque o que não acontece na prática é que quem não se desenvolve, não amadurece, acaba morrendo. Nenhuma criança, irmão Odair, pode viver criança para sempre. Não é verdade, irmã Gênia? Já imaginou você ficando com 5 anos de idade pro resto da sua vida? Não tem como. Nós, meus irmãos, no decorrer da nossa vida natural, nós nos alimentamos, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos trocando de alimento. Começa com leite materno, depois vai para mamadeira, depois vai para o ninho, depois vai para o mucilon, depois vai mais para o NAN 1, NAN 2, o que mais, mãe Ednete? Papinha, sopinha, aí chega no arroz, no feijão, porque se você ficar comendo a papa para sempre, você vai morrer. Na nossa vida natural, meus irmãos, o nosso corpo ele precisa se desenvolver. Na nossa vida espiritual, nós também precisamos nos desenvolver. Mas o fato, meus irmãos, é que, infelizmente, há muitos ditos cristãos nos dias de hoje que estão muito mais preocupados em simplesmente satisfazer as suas necessidades e não se comprometem com Deus que lhes dá a bênção.
e por conta disso vão acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. E para que talvez, meus irmãos, essas pessoas se despertem, é que eu digo que fosse necessária uma perseguição como essa. Aliás, eu digo isso agora, mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por isso. A palavra de Deus, irmão José Roberto, ela nos garante que quanto mais nós nos aproximamos do dia da volta de Jesus, mais a coisa vai apertar. Mais os verdadeiros crentes serão perseguidos. Mais falsos mestres surgirão. Nós seremos perseguidos. Nós seremos maltratados. Nós teremos, meus irmãos, que nos dispor, inclusive morrer como Jesus morreu, para provar que somos crentes de verdade. Aí sim, os irmãos vão entender o significado daquela passagem bíblica, irmão Josimar Ribeiro, que fala assim, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. As cadeias de Paulo, meus irmãos, não foram para ele motivo de reclamação. Pelo contrário, ele se alegrou por saber que a sua condição adversa estava sendo usada por Deus para promover a obra de Cristo. Nós, meus irmãos, quando passamos por momentos de adversidade, e todos aqui passam, o Alex tem os problemas dele, o Denis tem os problemas dele, até o Sávio, que é criança, tem os problemas dele. Todos nós passamos por problemas e dificuldades. A diferença que eu e você devemos fazer como filhos de Deus é que os problemas para nós devem ser uma oportunidade de glorificar a Deus e não de reclamação. Amém? Amém, meus irmãos? Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Vamos ver o que Paulo continua nos dizendo. Olha só, versículo 15. Aliás, vamos ler o 14 de novo. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, meus irmãos, Paulo ele faz referência aqui, irmão Alex, a dois tipos de pessoas. Ele sabe muito bem que o fato dele estar preso fez com que as pessoas pregassem o Evangelho ainda mais. Só que dentre esses pregadores, ele distingue duas classes. Uma classe de pessoas que estava pregando por amor, que tinham admiração pelo ministério de Paulo e sentiram no seu coração o desejo de dar continuidade à obra dele, uma vez que ele estava preso. Agora, Paulo cita aqui também uma outra classe que pregava por mera inveja e porfia. Ou seja, eram pessoas que tinham inveja de Paulo e que agora aproveitaram que ele está preso para quê? Para ganhar espaço. Para os irmãos entenderem melhor, meus irmãos, trazendo aqui para a nossa realidade, é como se, por exemplo, algum irmão aqui da nossa igreja tivesse muita inveja do pastor Amadeu. E aí, acontecesse alguma coisa com o pastor Amadeu, e esse dito irmão aproveitasse a ocasião para quê? Para poder ganhar espaço. Então, Paulo ele faz aqui a distinção dessas duas classes de pessoas. Uma classe que, mesmo sabendo que Paulo estava preso, pela admiração que tinha pelo ministério de Paulo, com alegria e com amor foram pregar o Evangelho. Outra classe que, por inveja de Paulo, aproveitou que ele estava preso para então ganhar espaço. Agora, vocês acham que Paulo se preocupou com isso? Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Olha só o que ele diz aí no versículo 18. Todavia, que importa? Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre
me regozijarei. Meus irmãos, Paulo, ele não deixou de alertar os filipenses a respeito dessas pessoas que, por inveja, estavam pregando o evangelho, aproveitando da oportunidade em que Paulo estava preso. Ele não deixou de alertá-los, mas ele também, meus irmãos, ele não demonstrou preocupação demasiada por conta disso. Por quê? Porque o mais importante para Paulo, meus amados, era que o evangelho de Cristo fosse pregado. Que o evangelho de Cristo fosse pregado. E isso, meus irmãos, é o segundo ponto que eu quero enfatizar para cada um de vocês nessa noite. Independentemente das circunstâncias que vocês estejam vivendo, independentemente do lugar em que você esteja, independentemente do que possa vir a acontecer, que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você ache espaço para que o evangelho de Jesus possa ser pregado através da sua vida. Está sendo perseguida no trabalho, mãe Ednete? Glorifique a Deus e busque em Deus uma estratégia para que essa perseguição seja uma oportunidade para que a irmã possa pregar o evangelho. Está sendo perseguida na escola, Brenda? Glorifique a Deus e peça a Deus sabedoria para que você faça dessa perseguição uma oportunidade de pregar o evangelho na sua escola. Está doente, minha irmã? Glorifique a Deus e peça a Ele sabedoria para que nessa enfermidade a irmã, seja na sua casa ou no hospital, possa aproveitar essa deixa para pregar o evangelho de Cristo. Meus irmãos, eu gosto muito de fazer visita em hospitais. E eu já vi, meus irmãos, não apenas uma vez, mas várias vezes, coisas em hospitais que de fato me chamaram muita atenção. Houveram ocasiões, meus irmãos, em que eu fui visitar algumas pessoas do hospital, crentes. E mesmo aquela pessoa, irmão Alex, estando vivendo aquela situação de enfermidade triste, dura mesmo, enfermidades sérias. Houve, meus irmãos, umas 2, 3 ou 4 vezes, que eu nunca me esqueci disso, que eu chegava lá para poder visitar essa pessoa, e eu chegava lá no quarto dela, irmã Ednete, e a pessoa não estava lá. E eu já preocupava, falei, pronto. Será que partiu para a glória? Onde é que está o indivíduo? Aí eu saía perguntando nos quartos vizinhos, e as pessoas falavam, não morreu não, ele está vivo. Só que ele deve estar em algum desses quartos aí, pregando. E aí eu saía atrás da pessoa, chegava lá no quarto e topava com a pessoa, em fase, às vezes, de câncer terminal, irmã Ednete. Sentada do lado da maca, com uma pessoa que às vezes estava melhor do que ela, orando e pregando o evangelho. Isso, meus irmãos, é ser cristão. Isso, meus irmãos, é ser discípulo de Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós sentimos dificuldade em entregar panfletos. Enquanto que pessoas, em fase de final de vida, aproveitam o último fôlego que Deus lhes concede para sair de quarto em quarto no hospital e falar do amor de Jesus. Todas as circunstâncias das nossas vidas devem servir como oportunidade para pregarmos o evangelho. Não olhe para as dificuldades. Procure olhar para o lado bom. Eu quero encerrar essa mensagem hoje, meus irmãos. Muitos de vocês já escutaram essa ilustração que eu vou contar. O ano passado, quando a segunda igreja teve o privilégio de ser a anfitriã do congresso da Amibasgo,
Eu acho que no último dia do congresso, no domingo pela manhã, quando o pastor Vanderlei foi pregar, ele contou essa ilustração. Então, muitos dos irmãos vão se lembrar dela. E essa ilustração, ela cabe muito bem no que eu vou dizer para os irmãos aqui agora. Que nós devemos valorizar mais as coisas boas e deixar de dar tanto valor para as coisas ruins. Um certo rapaz, meus irmãos, ele era conhecido por ser extremamente otimista. Se tinha uma coisa que ele não gostava, era de reclamar e de murmurar. Tudo que acontecia com ele, ele procurava ver a vantagem. Ele não gostava de reclamar. Ele não gostava de pessimismo. E um determinado dia, os colegas dele resolveram pregar uma peça, falando, quer saber, eu nunca vi esse cara reclamar na minha vida, mas agora eu vou ver. Agora eu vou ver. Vou convidar ele para poder fazer um lanche na minha casa. Vou pedir para minha mãe preparar um café. Vou mandar adoçar o café de todo mundo, mas no dele eu vou mandar pôr sal. E isso foi feito. E ele aceitou o convite, foi lá fazer essa visita. Chegou a hora do lanche lá, serviram o café para todo mundo. Os que estavam tomando o cafezinho doce, obviamente, não tinha nada do que reclamar. Para ele, no entanto, foi dado uma xícarazinha de café com sal. Agora, veja bem, meus irmãos, o café sem açúcar, pelo menos para mim, já é horrível. Com sal, então, misericórdia. Mas vejam bem a atitude desse cidadão. Vejam bem. Ele está lá tomando café e está todo mundo em volta dele esperando ele reclamar. Todo mundo esperando, todo mundo esperando. E esse homem está que toma o café, está que toma o café, está que toma o café, e nada acontece, meus irmãos. E aí, uma das pessoas, então, intrigada com aquilo, vira para ele e pergunta, fulano, e aí, como é que está seu café? E era a hora que todo mundo estava esperando dele reclamar. Sabe o que ele diz? Está excelente, esse café está quentinho. Meus amados, preste atenção na atitude desse homem. A única coisa, de fato, que ele podia tirar daquele café para ele elogiar, era o fato dele estar quente. Porque nada naquele café prestava. Mas ele, ao invés, né, irmão Josimar, de se ater às coisas ruins, ele se apegou ao lado bom e fez um elogio. Paulo estava preso. Ele podia reclamar, mas ao invés de se apegar a isso, ele percebeu que a sua prisão estava cooperando para o crescimento do Evangelho. As circunstâncias que você vive na sua vida não devem ser para você motivo de reclamação. Veja nelas mais uma oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Meus amados, eu gostaria de encerrar o culto nessa noite fazendo algo um pouco diferente, algo que, na verdade, meus irmãos, eu quero também passar a fazer em todos os nossos cultos. Nós, às vezes, estamos acostumados a fazer aqui os nossos convites, os nossos apelos, e, às vezes, com esses apelos, nós, às vezes, também acabamos nos esquecendo dos nossos próprios irmãos, que também precisam de ser fortalecidos. Então, meus amados, eu gostaria de pedir nesse instante, antes de fazer aqui um convite para aqueles que porventura ainda não fizeram uma aliança de fé com Jesus, se houver alguém aqui nesse momento que deseja receber alguma oração, eu não vou perguntar qual o seu motivo. O seu motivo você conhece, Deus conhece, mas se você tem algum motivo e gostaria que nós orássemos por esse motivo, eu gostaria de pedir que você viesse até aqui à frente nesse momento, que nós vamos orar por você. Eu não quero saber qual é o seu motivo. Deus sabe qual é o seu motivo. Deus sabe o que você quer. E se você tem algum motivo pelo qual você gostaria que nós estivéssemos orando nesse momento, que você venha até aqui à frente. E nós vamos orar por você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Receba essa oração com fé, porque é com fé que eu estou fazendo essa oração. E creia que, independente das circunstâncias que você possa estar vivendo, Deus é contigo. Use dessas circunstâncias para pregar
Jesus Cristo através da sua vida. Senhor Jesus, cada um dos teus filhos e filhas, meu Pai, nessa noite está aqui diante de mim. Eu não conheço, meu Pai, as dificuldades, as necessidades, meu Pai, que eles têm passado. Mas o Senhor, meu Pai, sabe exatamente dos problemas, das dificuldades e também, meu Pai, das vitórias que cada um deles tem tido, meu Pai, no seu dia a dia com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu os apresento, meu Pai, todos diante da Tua presença. E peço a Ti, Senhor, que esteja abençoando e guardando a vida de cada um deles, concretizando na vida deles, meu Pai, tudo aquilo que eles têm sonhado, tudo aquilo, meu Pai, que eles têm anseiado do Senhor, não conforme a vontade deles, mas sim, ó Pai, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Sê, ó Pai, com cada um desses irmãos e irmãs. Livra-os, ó Pai, de todo mal, livra-os de todo embaraço, Senhor. Fortifica a fé de cada um deles, meu Pai, e faça, meu Pai, com que eles possam reconhecer, meu Pai, em todas as dificuldades que eles têm enfrentado, uma oportunidade, Senhor, uma oportunidade de pregar o Teu Evangelho, assim como nós vimos nessa noite a atitude, meu Pai, do apóstolo Paulo enquanto ele esteve preso. Abençoa, Senhor, cada um destes pequeninos. Cura-os, meu Pai, das suas enfermidades, Senhor. Ajuda-os, meu Pai, nos seus problemas financeiros. Ajuda-os, ó Pai, nos seus problemas familiares. Livra-os, Senhor, de todas as tentações que o inimigo tem lançado contra eles. Fortalece, ó Senhor, a fé de todos eles. E que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça Teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o Teu santo rosto e lhes traga a Tua paz e todo o fruto do Teu Espírito Santo. Essa é a oração que fazemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar nesse momento. Nós estamos, meus irmãos, chegando ao final do culto, mas antes, meus amados, de encerrar este culto, eu não poderia também, meus irmãos, deixar de fazer aqui um convite especial. Muitos estiveram aqui na frente nesse momento, porque têm passado por momentos de angústia, por momentos de aflição, porque têm recebido bênçãos de Deus, e vocês estiveram aqui à frente depositando os seus pedidos e também a sua gratidão diante do nosso Senhor. Mas eu não conheço todas as pessoas que aqui estão, e pode ser, meu amado irmão, minha amada irmã, que você ainda não tenha feito uma aliança de fé com Jesus Cristo. Eu quero pedir a todos os crentes que aqui estão, que nesse momento, interceda pela pessoa que está do seu lado. Eleve os seus pensamentos a Deus. Ore ao Senhor para que haja salvação neste lugar. Nós não conhecemos todas as pessoas que estão aqui. Nós não sabemos se todas as pessoas que estão aqui presentes já fizeram uma aliança de fé com Jesus. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus, meus amados, nos ensina que para que nós sejamos salvos da condenação pelos nossos pecados, nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você já fez isso? Você já confessou que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Você já confessou que Jesus Cristo é o único capaz de perdoar os seus pecados? Você já disse para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e estou aqui diante do Senhor para reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Você já fez essa aliança com Jesus? Você já disse isso para Ele? A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há uma maneira de você chegar até Deus. Só há uma maneira de você receber o perdão pelos seus pecados e passar da morte para a vida. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32.
todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Você terá nessa noite a oportunidade de confessar a Jesus ou de negar a Jesus. Qual será a resposta que você dará para Jesus Cristo nessa noite? Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não tenha medo, não se acovarde, diga bem alto: eu quero esse Jesus em minha vida. Eu quero fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo. E é para que você tenha essa oportunidade que eu quero perguntar nesse instante. Há alguém neste lugar que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus e gostaria de fazer essa oração comigo, entregando a sua vida nas mãos de Cristo? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, não tenha medo. Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Alguém nessa noite que deseja dar esse passo de fé? A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós não estamos te convidando simplesmente para se tornar membro de uma igreja. Nós estamos te convidando para se tornar discípulo de Jesus Cristo. Porque sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não passa de um pecador perdido. E como um pecador perdido, você passará a sua eternidade no inferno, longe do Deus que te criou. Se ao contrário disso, você deseja passar a sua eternidade ao lado de Jesus, se você deseja receber a salvação de Jesus, se você deseja se arrepender dos seus pecados publicamente, não tenha vergonha, não tenha medo. Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa atitude? Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Esse convite, meus irmãos, também é para aqueles que já tomaram essa decisão um dia em suas vidas, mas que por uma razão ou outra acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você se desviou dos caminhos de Jesus e nessa noite deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você também tem a oportunidade nesse momento. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Se não há ninguém, meus amados, se todos os que aqui estão já receberam essa salvação, glória a Deus. Se por outro lado, há alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou essa atitude e não deseja fazê-lo nesse instante, a minha oração é para que Deus te conceda outra oportunidade. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você não sabe o dia da sua morte, mas de uma coisa eu quero te alertar nesse instante. Depois que você morrer, não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, dobre o seu joelho onde você está nesse momento e fale com Jesus. Diga para ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e faço com o Senhor uma aliança de fé por toda a minha vida. Não tenha vergonha. Se há, meus irmãos, um motivo pelo qual nós devemos nos envergonhar, é o fato de nós sermos pecadores e estarmos perdidos sem Jesus nas nossas vidas. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor e Ele tomará conta da sua vida, fará milagres no seu viver e transformará a sua realidade de morte em uma realidade de vida e de vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nesse instante mais uma vez, meus irmãos.
Nós estamos chegando ao final de mais este culto. Agradeço a presença de todos os nossos visitantes. Agradeço a presença de todos os irmãos, membros e congregados aqui da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando a minha vida e a sua vida através da mensagem que nessa noite foi pregada. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, mais uma vez, por tudo aquilo que vimos e ouvimos na noite de hoje. Leva-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana. E que em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós possamos, ó Pai, ver oportunidades de pregar o Evangelho de Cristo, assim como Paulo viu nas suas algemas uma oportunidade para o progresso da obra redentora de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Já conhece a Jesus, aleluia.